Olha, hoje é dia 25 de abril. Segunda-feira, 25 de abril. Pois eu comecei a fazer hoje uma contagem regressiva do dia em que a presidente Dilma Rousseff será mandada de volta para casa. A previsão é de que no dia 13 de maio o Senado vote pela aprovação do relatório da Comissão Especial que vai falar sobre a admissibilidade do pedido de impeachment. De novo, né? Ali basta a maioria simples. E já tem muito mais do que isso aí, do que maioria simples. Então é certo que, se não houver nenhum contratempo daqui até lá, até o dia 13 de maio, no dia 13 de maio sai a presidente Dilma e entra o vice-presidente Michel Temer. Né? Ela ficará afastada durante 180 dias se o processo demorar 180 dias. Seja o tempo que levar até os 180 dias, ela fica afastada. Né? E não voltará ao cargo caso o plenário do Senado, aí sim, por 2/3, aprove a saída dela. Se não aprovar, ela volta. Aliás, isso já pode acontecer no dia 13 agora, porque se o plenário, por maioria simples, não aceitar o relatório da Comissão Especial do Impeachment, ela volta também. Mas os dados estão lançados. Né? Quem acompanhou o noticiário deste final de semana deve ter percebido, e o que está acontecendo agora, deve ter percebido claramente que a presidente está presa ali no seu quadrante e não vai sair dali. Eu continuo insistindo até na tese de que para ela seria até melhor renunciar do que tomar um impeachment, que para mim me parece que para a autoestima da pessoa e até inclusive para a história que quer deixar, renúncia cai menos mal do que impeachment, né? Eu acho que sim. Vou pegar só dois casos aí. O Jânio Quadros renunciou. Ele não entrou para a história como um fujão, nem coisa nenhuma. Já o Collor de Mello, ele tomou o impeachment e entrou para a história como o quê? Como um corrupto, que foi deposto porque é corrupto. Que é o que vai acontecer com a Dilma também. Né? Se ela for deposta, vai sair por quê? Porque não apenas cometeu crimes de improbidade, porque esses estão capitulados ali na ação de impeachment movida por aqueles 3 juristas, né? Mas por todo um conjunto, sobretudo por esse antro de corrupção em que se transformou o governo federal, o governo dela, né? Sobretudo por isso aí. E principalmente pela má gestão da coisa pública que ela empreende, entre as quais o de ter levado o Brasil a essa recessão de tamanho descomunal, coisa jamais vista no nosso país. É um conjunto de elementos que deixa a gente assim de queixo caído. Pois bem, nessa segunda-feira, eu estava olhando ainda há pouco aqui a TV Senado, os senadores já começaram a discutir a votação da eleição dos 21 membros da Comissão Especial, que começa a trabalhar imediatamente. Né? Imagino que amanhã mesmo, na terça-feira, dia 26, seja eleito o presidente e o relator da comissão. E a partir daí começa a contar aquele prazo de 10 dias úteis, né? E depois mais 2 para votação no plenário. Isso aí vai dar lá, então, o quê? Dia 13 de maio, 18 dias daqui para lá. Portanto, estamos a 18 dias de acabar com esse inferno em que nós estamos mergulhados aqui no Brasil. O governo, claro, continua esperneando aí, tanto quanto pode. Né? Eu já falei aqui para vocês, inclusive, a respeito disso. O governo insiste, continua insistindo com esse seu discurso de golpe, né? E continua insistindo porque politicamente isso lhe convém. Se ele vem com essa narrativa aí e tenta passar para a opinião pública nacional e internacional a ideia de que, coitadinhos, nós estamos sendo injustamente apeados do poder. Quando até muito pelo contrário, estão sendo apeados do poder porque não passa de uma organização criminosa lulopetista que se apoderou do Estado em seu próprio benefício, né? Saqueando os cofres públicos em benefício das causas do partido, das suas próprias causas pessoais, né? Tudo com o intuito de permanecer indefinidamente no poder através da corrupção de eleitores e da corrupção de parlamentares e de políticos. Isso está mais do que provado aí nessa Operação Lava Jato. Essa narrativa de golpe, nesse final de semana, né, ganhou foros internacionais. Né? Primeiro por aquela tentativa canhestra da Dilma de querer ir lá na ONU, aproveitando um ato público,
para fazer o discurso do golpe. Ela acabou voltando atrás ali, não fez isso. Mas em seguida, lá mesmo em Nova York, convocou a imprensa internacional para novamente insistir com a narrativa do golpe, né? E nesse final de semana aí nós tivemos mais um outro espetáculo lamentável, que foi a reunião da Unasul, dos países aqui da América do Sul, em Quito, no Equador, onde, sob a inspiração do Marco Aurélio Top Garcia, que é o assessor internacional da Dilma, os governos chavistas ali, a Venezuela, a Bolívia, o próprio Equador, o Peru, todos eles tentaram passar ali uma moção de repúdio ao que está acontecendo aqui no Brasil, defendendo a Dilma do golpe, entre aspas, que estaria sofrendo aqui. Felizmente o Paraguai vetou essa tentativa e ela não passou nessa reunião da Unasul. Ou seja, esse governo da Dilma e o PT estão nos submetendo a um vexame internacional. É uma coisa tão vexaminosa que nessa segunda-feira, ainda há pouco, 14 parlamentares, deputados e senadores da delegação do Brasil, dos 14, 11 se retiraram da reunião em Montevidéu do Parlasul, que é o parlamento do Mercosul, porque o presidente desse Parlasul, que é um chavista, lá, um safado, ele pegou a delegação brasileira e enfiou lá atrás. A delegação brasileira sempre estava nas primeiras posições. Ele pegou e mandou sentar lá atrás, no Parlasul, atrás inclusive da assessoria técnica, né? O que revoltou os parlamentares aqui, porque se viu que era uma retaliação, né? E sob o comando do senador Roberto Requião, veja só, hein? Roberto Requião, que é um dilmista, hein? De 4 costados. Ele era o chefe da delegação e ele mesmo foi um dos primeiros a se levantar e levou com ele 11 dos 14 parlamentares que representavam o Brasil nessa reunião do Parlasul. Imagine quem é que ficou lá: a Benedita da Silva, esse Jean Willis, esses ficaram ali, né? Mas, enfim, é um vexame, né, essas coisas que estão acontecendo aí, e tudo por força de uma mentira internacional que o governo Dilma e o PT estão tentando passar aí. Tudo para mascarar o quê? As roubalheiras do Lula, que estão sendo todas investigadas no Lava Jato. Ele vai ver só. O Estadão, inclusive, esse final de semana, passou a informação de que ele vai tomar uma série de ações no âmbito do Supremo Tribunal Federal ou em Curitiba, a primeira das quais sobre essa compra malandra do sítio lá de Atibaia e também do triplex lá de Guarujá. Isso tudo já foi levantado, essa roubalheira dele toda aí, todos os dias está sendo denúncia nova contra ele, inclusive envolvimentos diretos da Dilma já agora, claro, pelo que publicaram inclusive as revistas desse final de semana e os jornais. Eles não vão conseguir se livrar disso, né? Essa gente toda aí, ela vai ser apeada com humilhação de onde se encontra. E o que eu espero realmente é que isso possa acontecer. De qualquer modo, o que nós estamos vivenciando no Brasil agora é uma farsa, uma nova tentativa de farsa por parte do governo e da organização criminosa lulopetista, né? Porque essa gente, inclusive, quando vem com essa tese do golpe, eles estão fazendo o quê? Acusando o Supremo Tribunal Federal também de golpe? Ou por que razão o Supremo Tribunal Federal não estaria sendo acionado pela própria Dilma para defendê-la, já que ela está dizendo que está sofrendo um golpe? Então o Supremo Tribunal Federal não é o garantidor da Constituição? Por que não está sendo acionado? Que golpe besta é esse que conta com a omissão do Supremo Tribunal Federal? Onde é que fica a Polícia Federal nessa história que não prende os golpistas e não defende o presidente? E o que há com o Ministério Público Federal que deixa um golpe desse ser implantado assim nas suas barbas e não faz coisa nenhuma e não prende aquele que, segundo a Dilma, é o chefe dos golpistas, que é o vice-presidente Michel Temer? Por que não pega ele, não bota na cadeia? Que tipo de golpe é esse que conta com o apoio de toda a mídia brasileira? Um golpe que leva milhões e milhões de pessoas para a rua para protestar pela destituição da Dilma? Um golpe que conta com o apoio do Partido Socialista Brasileiro na Câmara e no Senado, da Rede na Câmara e no Senado, do PPS na Câmara e Senado. Eu estou falando nesses 3 aí porque são partidos claramente de esquerda. Então esse golpe tem o apoio da direita e da esquerda, todos contra a Dilma, todos contra o PT. Ora, senhores, não há por que perder mais tempo, né? Nós estamos perdendo muito tempo. Esse país aqui está mergulhado, como eu já disse para vocês, numa tremenda de uma recessão, a pior nos últimos 26 anos, segundo o Boletim Focus de hoje.
uma recessão de 3,8%, a pior em 26 anos, 10 milhões de desempregados, centenas de milhares de trabalhadores desempregados, 10 milhões segundo os últimos cômputos. E o pior de tudo, com um governo que não sabe como é que vai resolver isso aí, está paralisado, não tem mais governabilidade nenhuma, não tem mais apoio parlamentar nenhum, político nenhum. O que esse governo ainda quer? Acusado de ladrão em todas as instâncias do Poder Judiciário, por parte de todas as instâncias do Ministério Público Federal. O que pretende essa gente ainda? Enganar a opinião pública internacional? Dá para enganar, sim, durante algum tempo, mas não durante o tempo todo, nem a todos. É isso aí, eu volto amanhã.